Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Professor Júlio César para mais um vídeo do nosso curso de trigonometria. Nós falamos um pouco sobre pré-requisitos, sobre conceitos elementares, retas e suas variações, ângulos, tipos de ângulos, classificação dos triângulos, e agora vamos falar do nosso cara legal aí, que é o triângulo retângulo, que é o que vai ser utilizado mesmo no nosso estudo. Triângulo retângulo. Primeira coisa, pelo que nós vimos na aula anterior, se você não viu a aula anterior, se você não viu as aulas anteriores, eu peço que você veja, porque o nosso intuito é caminhar aos pouquinhos, mas ter um conhecimento legal, uma base firme, sólida, tá bom? Então, por isso que nós falamos de conceitos mais elementares, para eliminar qualquer dúvida. Então, se tiver alguma dúvida nesse sentido, veja os vídeos anteriores. Vamos lá, triângulo retângulo, como o nome sugere, triângulo que tem um ângulo reto. Então aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Esse triângulo ele é tão importante, tão utilizado, que os lados dele têm nomes específicos. Diferentemente dos outros triângulos, onde os lados são simplesmente lados, no triângulo retângulo os lados têm nomes específicos. E tudo é muito simples. Você pode pensar assim, então eu tenho que saber só 3 nomes. É mais simples do que isso, porque você precisa saber apenas de 2 nomes. Esses lados aqui que formam um ângulo reto são chamados de catetos. Eu vou colocar um pouquinho mais afastado aqui, porque depois vai entrar uma outra informação aqui mais importante. Vamos lá, catetos. Na verdade aqui era cateto. Perdoem aqui esse pequeno erro. Cateto e aqui cateto também. Os dois são chamados de catetos. E esse maior aqui, como que se chama esse maior lado? Esse maior lado é chamado de hipotenusa. Vamos colocar aqui, ó, hipotenusa. Certo. Legal. Então, os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Cada um é um cateto. E o maior lado é a hipotenusa. Eu costumo dizer o seguinte, para você não se perder com qual que é cateto, qual que é hipotenusa, relaciona o tamanho da palavra com o tamanho do lado. A maior palavra é hipotenusa. Tem mais letras, tem mais sílabas, inclusive hipotenusa. O maior nome pertence ao maior lado. Hipotenusa está aqui, então esses dois, consequentemente, são os catetos. Um cateto, outro cateto. Certo, gente? Tranquilo. Essa parte é bem de boa, como eu falei para vocês. Só o triângulo retângulo tem esses nomes caracterizando, classificando os seus lados. Agora, olha só. Se nós vamos fazer exercícios de trigonometria, nós vamos fazer o que exatamente? Nós vamos relacionar ângulos e lados. Então, se eu preciso relacionar ângulos e lados, está faltando informação aqui nesse modelo, porque eu falei de um ângulo só, falei como se chamam os lados, mas não estou representando os lados ainda. Olha só, eu só te disse como que eles se chamam, mas não estou representando. Então vamos recapitular. Temos um triângulo retângulo, retângulo porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Um triângulo tem 3 ângulos, isso é óbvio, você sabe muito bem. Falta falar desses 2 ângulos aqui. Eu vou trabalhar com ângulos e os lados do triângulo, eu tenho que classificar, que nomear também esses lados aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é representar esses ângulos aqui. Ó. Estou representando os ângulos. Não vou colocar aquelas marquinhas para dizer que eles são diferentes, porque eles podem ser diferentes, podem ter a mesma medida, eu vou dar exemplos já para vocês, mas o nosso intuito aqui é só representar que aqui nós temos um ângulo B e aqui um ângulo C. Em aula anterior eu falei que nós utilizamos muito a letra grega para representar o ângulo, mas também utilizamos com letras do nosso alfabeto e vamos deixar assim também para não poluir, para não colocar muita informação no nosso modelo, que pode acabar sendo um problema, tá bom? Então, aqui ângulo B, ângulo C e o ângulo A, que já era o nosso ângulo reto. A partir daí, como que nós vamos chamar aqui, como que nós vamos nomear os lados do nosso triângulo? É muito simples. Você vai pegar um vértice, um ponto, ele vai ter uma letra, A, B ou C, e vai colocar essa mesma letra no lado que está à frente desse ponto, que é o chamado lado oposto. Então, se eu estou aqui olhando para o ponto B,
eu vou colocar a letra B no lado que está à frente dele, que é esse daqui, que está oposto a ele. Então aqui eu vou colocar um B. B minúsculo, porque aqui nós temos uma reta, na verdade um segmento de reta, se eu quiser ser mais rigoroso. E a reta e suas variações são representadas com letras minúsculas. Retas e suas variações com letras minúsculas. Os pontos e os vértices, consequentemente, porque vértices são pontos, são representados com letras maiúsculas. Certo, para o ponto C, ele vai olhar aqui para frente, esse lado que está aqui embaixo, e aí nós vamos chamar de Czinho. Bzinho, Czinho e Azinho, que vai estar aqui. Certo? Um comentário simples, mas é importante. Eu coloquei o A aqui, B aqui e C aqui, mas o B poderia estar lá em cima e o C aqui à esquerda, aqui embaixo. O A poderia estar aqui, B e C, tanto faz a ordem. Só que a partir do momento em que você escolheu que o A vai estar aqui, o B aqui e o C aqui, é importante que você respeite esta condição aqui. Se o B está aqui, na frente o Bzinho. Se o A está aqui, na frente o Azinho. Se o C está aqui, na frente o Czinho. Ah, professor, mas são só letras, isso não vai importar de nada. Mantenha uma organização. Isso é muito importante para que você entenda o que você está resolvendo e para que você não se perca lá no final. Às vezes você troca a ordem aqui e no final você se pergunta, isso, mas e agora? Isso aqui estava se representando o quê, meu? Então é sempre bom ter essa relação aqui para você não se perder. Inclusive nos livros você sempre vai encontrar dessa forma aqui, então você já vai se habituando também com essa linguagem matemática. Tudo bem, gente? Vamos continuar então? Olha só. Temos um triângulo retângulo, nosso ângulo de 90 graus, representamos os ângulos agudos, representamos os lados do triângulo e sabemos já como que se chamam os lados do triângulo retângulo. O maior nome, que é a hipotenusa, vai para o maior lado. E os outros dois lados chamam-se cateto. Cada um é um cateto, temos então 2 catetos. Vamos voltar a uma outra informação da geometria plana. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Na geometria plana, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Tá, 180. Se aqui eu já tenho 90, quanto falta para 180? Falta 90. Se eu tenho 3 ângulos, a soma dos 3 tem que dar 180, mas aqui eu já tenho 90. Isso me leva a crer, então, que somando o ângulo B ao ângulo C, eu terei também 90. Somando esses dois dá 90. Com esse 90 do A, 180. Então, eu vou anotar aqui o seguinte, que B mais C valem 90 graus. Inclusive, se eu acrescentasse o A aqui, se eu fizesse A mais B mais C, eu estaria acrescentando mais 90 aqui desse lado também. Lembra da equação? O que eu faço de um lado eu faço do outro lado? Então eu teria A mais B mais C igual a 180 também da mesma forma. Mas o que eu quero chegar aqui, que é o ponto importante agora, é o seguinte. Se B mais C resultam em 90 graus, eu posso dizer que B e C são ângulos complementares. Complementares. Isso. Legal. São ângulos complementares. E o que são ângulos complementares? Olha, eles devem ser importantes para ter um nome, né? Se alguém chegou lá e deu um nome para esse tipo de situação, quer dizer que algo importante está acontecendo aí. Olha só. 50 graus e 40 graus. Quanto que dá a soma deles? Dá 90. 50 mais 40, 90. São complementares. 60 e 30 também dá 90. 0 grau e 90 graus também dá 90. Quando eu somo dois ângulos e o resultado é 90 graus, eu digo que esses ângulos são complementares. Um é complementar do outro. Você quer ver um exemplo bem simples? Olha aqui, ó, o mesmo quadro. Esses quadros aqui, voltando à classificação dos triângulos, inclusive, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, e ao mesmo tempo ele é um triângulo escaleno, porque os seus lados têm medidas diferentes. Este lado aqui
é maior do que esse, e esse daqui é o maior de todos. Todos os lados têm medidas diferentes, então é um triângulo escaleno. E como ele é um triângulo retângulo, aqui nós temos a hipotenusa e os dois catetos. Mas voltando aqui para o complementar, aqui nós temos 90 graus, aqui nós temos 30, e aqui embaixo nós temos 60. 30 mais 60 dá 90, são os dois complementares do nosso modelo. E no outro esquadro, aqui nós já temos um caso de triângulo retângulo também, porque ele tem ângulo reto, porém ele não é escaleno, ele é isósceles, porque essa medida aqui é igual, é congruente a esta medida aqui. Ó. Este lado tem a mesma medida que este lado. Então nós temos um triângulo retângulo isósceles, e aí os nossos ângulos agudos valem 45 graus e 45 graus. Nossa, que estranho, mas é verdade, 45 mais 45 não vai dar 90? Então, 45 graus é o complementar de 45 graus. Sabendo isso, que é muito simples, inclusive, é até intuitivo. É intuitivo, na verdade. Sabendo isso, nós vamos conseguir dar um passo muito além no nosso estudo das razões trigonométricas fundamentais, seno, cosseno e tangente. Porque o seno de um ângulo tem alguma coisa a ver com o cosseno do seu complementar. Já estou dando a dica para vocês, tá certo, gente? Então o que eu queria falar para vocês nessa aula era isso. Vou deixar o suspense aí para a próxima, tá bom? Para a gente começar a entrar de verdade nas razões trigonométricas. Só recapitulando, triângulo retângulo tem um ângulo reto. Como vimos aqui nos nossos exemplos, pode ser escaleno, pode ser isósceles, tá? Só não vai ser equilátero, não tem como. O triângulo retângulo tem nomes específicos para os seus lados, cateto e hipotenusa. O maior nome fica no maior lado, os outros dois são os catetos. E para representar os lados, nós pegamos a letra que representa um vértice e colocamos essa mesma letra no lado oposto, que está aqui, ó. Azinho, o B está aqui, Bzinho, e o C de lá de cima veio aqui para baixo, Czinho. Lembrando que pontos, letra maiúscula, retas e suas variações, semi-reta, segmento de reta, letras minúsculas. E muita atenção com esse termo lado oposto, que na próxima aula nós vamos utilizar a palavra oposto, só que nós vamos dar uma pequena mudadinha aí, e aí você vai ver que vai ser bem interessante. Certo, gente? Agradeço a atenção, espero que tenham gostado da aula. Inscrevam-se no canal, deem aquele joinha que ajuda bastante. Se pensarem em colocar a mãozinha para baixo, como eu sempre peço, justifique para que eu saiba em que ponto que eu estou pecando e que ponto que eu posso melhorar, porque a intenção é ajudar a todos vocês, certo? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!